A beleza da primeira leitura do livro de Êxodo nos faz recordar o diálogo de Moisés com Deus na sarça ardente. E Moisés, ao perguntar quem era aquele Senhor que falava com ele na sarça ardente, Deus manda dizer: eu sou aquele que sou. Para afirmar aos seus irmãos e ao mesmo tempo para aqueles que precisam ouvir e dar a libertação ao povo hebreu. Podemos em nossa vida afirmar que Deus também deseja nos libertar. Deus deseja nos libertar de toda e qualquer tipo de escravidão. Hoje nós nos tornamos escravos do tempo, nós nos tornamos escravos de nossa correria e tantas outras coisas. E Deus também deseja nos libertar de tudo isso. Nós nos tornamos escravos do pecado e Deus quer a nossa libertação do pecado. E o interessante é que Moisés não estava sozinho, Deus estava com ele. Da mesma forma, nós precisamos ter sempre a consciência, nós não caminhamos sozinhos, Deus está com cada um de nós. Portanto, Deus nos ampara, Deus é a nossa segurança. Não me liga não que eu estou gravando, estragou bem na hora que eu estava gravando, fala com minha mãe, tá bom? Na presença deste Senhor e falarmos em nome deste Senhor, confiando que aquilo que Deus deseja para nós... mas eu estou gravando uma coisa, você estragou a gravação, não me liga não, beijo. Somos amparados pelo Senhor. Deus também deseja enviar a mim, a você, cada um de nós, como profetas, anunciadores, para libertar não somente a nós, que muitas vezes estamos prisioneiros do nosso eu, do nosso pecado, do nosso egoísmo, mas também libertar tantas pessoas que necessitam de nossa presença, e não somente de nossa presença, de uma palavra amiga de cada um de nós. Deus pede para cada um de nós irmos também e libertar aqueles que estão prisioneiros do seu eu, do egoísmo, do pecado, da maldade e tantos outros sentimentos. Moisés teve coragem, porque ele tinha consciência quem estava com ele. Nós precisamos ter essa consciência. Confiança talvez é a palavra que nós devemos ter, não somente em nosso coração, mas também em nossa mente e em nossa alma. Confiar que Deus nos ampara. Imaginemos Moisés chegando diante do faraó, todo o contexto, ele na sua pequenez, tendo deixado a realeza, todos os poderes, porque Moisés conviveu na realeza, deixou aquele contexto e agora chegar, entre aspas, como um grande profeta para libertar o povo que era escravo, que estava escravizado pelo poder do faraó. O contexto muda, a situação muda, Moisés se coloca junto àquele povo e clama libertação. Moisés não aceita a situação que aquelas pessoas estavam passando. Nós também não podemos aceitar as desigualdades, as maldades que são existentes na sociedade e muitas vezes a maldade que está dentro de nós. Muitas vezes os maus sentimentos que nós cultivamos dentro de cada um de nós. Nós precisamos dar basta a tudo aquilo que é mal, para que de fato a aliança de Deus se cumpra em nossa vida. O Salmo responsorial frisa muito bem isso. O Senhor se lembra sempre da aliança. Nós falhamos, nós erramos, nós nos esquecemos da aliança do Senhor. Nós pecamos, rompemos a amizade de Deus para conosco, mas Deus jamais irá romper a sua amizade e o seu amor para conosco. Santa Teresinha do Menino Jesus, nos seus escritos, vai dizer que por mais que nós pequemos, Deus sempre estará ao nosso lado e se fará presente junto a cada um de nós. E o amor de Deus é tão grande, a chama do amor de Deus é tão grande, que o nosso pecado diante de Deus, diante do seu amor por cada um de nós, é como se fosse uma gota de água
que ao ser lançada a este braseiro que é o amor de Deus, ela não irá tocar as chamas, porque ela irá evaporar. Deus nos ama, apesar de nossos pecados, apesar de nossa infidelidade, apesar de tantas más atitudes que nós praticamos. Mas não significa que nós devemos ou podemos ter uma vida voltada para o erro, para o pecado e para a maldade. Pelo contrário, se eu errar, olhando o amor de Deus por mim, eu sou convidado a me levantar e, me levantando, desejar nunca mais realizar aquela atitude que me afastou ou que quebrou o amor meu para com o Senhor. Deus me ama e este amor é infinito. Esta aliança que Deus fez para cada um de nós, ou por cada um de nós, ela foi finalizada ou cumprida por excelência no sangue de Jesus derramado na cruz. E olhamos que beleza o Evangelho. Jesus diz para cada um de nós: se nós estamos cansados, fatigados de nossas atividades, é para irmos até Ele. Olhemos e voltemos, vamos nos recordar o Evangelho segundo São João, quando no cenário da última ceia, João se inclina no peito de Jesus. No nosso cansaço, nas nossas correrias do dia a dia, nas nossas dificuldades, somos convidados como João Evangelista a ir até o Senhor. E o nosso cansaço diante do Senhor, as nossas forças serão revigoradas e nós teremos forças para continuar os nossos trabalhos, as nossas atividades do dia a dia. Portanto, irmãos e irmãs, por mais que o mundo nos deixe cansados, nós precisamos ir e estar diante do Senhor. É na presença de Deus, é na presença do Senhor que a nossa alma será consolada, que o nosso ser, que cada um de nós iremos descansar. O nosso cansaço diante do Senhor será um cansaço que as nossas forças serão revigoradas. Portanto, em nossas dificuldades, em nossas tribulações, em nossos problemas, olhemos para o Senhor. Nunca percamos o nosso olhar para Deus. O nosso olhar precisa ser sempre para Ele. A nossa caminhada precisa ser sempre para o Senhor. Porque se assim não for, qualquer tribulação, qualquer dificuldade que nós tivermos em nossa vida, nos deixará derrotados. Mas se o nosso olhar for para Deus, poderá vir qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer tempestade, que nós não iremos ser derrotados, porque Deus é conosco, da mesma forma que Deus foi com Moisés na primeira leitura. O nosso coração precisa ser consolado por Deus, mas para que Deus console o nosso coração, eu preciso permitir. Uma coisa é eu estar com Deus e permitir que Deus me console, que Deus cuide de mim, que Deus cure as minhas feridas. Outra coisa é eu não permitir. Deus sempre deseja, mas há uma chave nesta questão. Eu preciso permitir. Deus quer. Se eu permitir, Deus irá me consolar, Deus irá cuidar de mim, Deus irá me amparar e não permitirá nenhum mal sobre cada um de nós. A beleza da Sagrada Escritura, sobretudo desta liturgia da palavra, é que Deus não nos deixa sozinhos. Da mesma forma que Moisés não estava sozinho, nós também nunca estaremos sozinhos, porque Deus está conosco. E com Deus não há derrota. Eu sempre costumo dizer isso. Quem está com Deus nunca fará a experiência da derrota, porque Deus não permitirá. Com Deus somos vitoriosos, porque Deus ao nosso lado sempre nos garante esta vitória. Permitamos que Deus cuide de nós e vamos ao seu encontro, assim como tantos santos de nossa igreja permitiram que Deus trabalhassem, que Deus modelassem eles, permitamos que Deus também nos modele. Da mesma forma que o barro é modelado nas mãos do oleiro, permitamos que Deus nos modele e Deus faça de nós aquilo que Ele deseja, porque o desejo de Deus para nós sempre será para a nossa felicidade. Talvez nós não enxergamos na nossa frente o que Deus quer,
e nós queremos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nós entramos em contradição na oração do Pai Nosso, que nós rezamos dizendo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Queremos que a nossa vontade impere na vontade de Deus, mas muitas vezes a nossa vontade não é para o nosso bem. A nossa vontade não nos levará à felicidade, mas a vontade de Deus, sim, esta nos trará felicidade. Deus é conosco, e Deus sendo conosco, possamos ter consciência que a sua presença, desde o início até o fim de nossa vida, ela se dará. Portanto, irmãos e irmãs, consolados pela graça do Senhor, carregados pelo bom pastor, porque o Senhor é o bom pastor que nos carrega nos ombros, que nos leva para um bom caminho, que nos ampara em meio à insegurança e meio à tribulação, possamos sempre afirmar aquilo que Jesus ensinou para Santa Faustina: Jesus, eu confio em vós. A nossa confiança precisa ser em Deus. Portanto, no nosso cansaço, e tem até uma canção que vai dizer isso, em nosso cansaço, possamos olhar sempre para o Senhor. Nunca perder o nosso olhar para Deus. Nunca perder os nossos olhos para o Senhor. E talvez aqui ir um pouco além. Nunca perder o nosso olhar para o céu. Porque a minha e a sua morada é o céu um dia. Nós viemos para este mundo, para marcar neste mundo o nosso selo no paraíso, da mesma forma que os santos assim fizeram. Teremos uma caminhada neste mundo, e como Teresinha, nossa vida é um brevíssimo segundo. Porém, esta vida vivida aqui, ela será para marcar o nosso lugar, ou melhor, para marcar o nosso itinerário, para um dia chegar em nossa morada definitiva, que é o céu. Nós fazemos uma experiência nesse mundo, porque a nossa morada não é aqui. Deus deseja cada um de nós junto dele no céu. Portanto, façamos essa experiência, sempre olhando para o Senhor, nunca olhando para outros caminhos. E se porventura no pecado, em outros caminhos entrarmos, voltemos para o Senhor. Tanto eu, quanto você, quanto todos nós, família de Deus, porque a nossa morada um dia é no céu. O mundo muitas vezes não compreende isso, que a nossa morada é o céu. Portanto, é preciso que eu, você, que nós falemos para os outros que o nosso lugar é o céu. A nossa morada é o paraíso. E é o paraíso que eu e você precisamos preferir acima de qualquer coisa, acima de qualquer lugar. Portanto, por mais que passemos as nossas dificuldades, Deus irá nos consolar. E no consolo de Deus, o nosso coração, a nossa alma será saciada de toda angústia, de toda tristeza, todo mal. Porque com Deus, o nosso coração se sentirá em paz. A experiência que nós fazemos com Deus e em Deus é uma experiência de paz. E eu e você precisamos sempre fazer essa experiência. Que Nossa Senhora nos ajude, ela como mãe, como intercessora, possa contribuir para a nossa formação espiritual, para que o nosso coração, sendo confortado pelo Cristo bom pastor, possa ser amparado também por nossa Mãe Celeste, Maria Santíssima. Que Deus os abençoe e que sejamos sempre consolados por aquele que é, em nossa vida, força e vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Senhor. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus os nossos pedidos, as nossas intenções e os nossos agradecimentos. Acompanhai, Senhor Jesus, a Igreja Missionária, sacramento do amor do Pai pelos sofredores e desanimados, nós vos imploramos. Nosso coração semelhante ao vosso. Sustentai a integridade ética dos que, percorrendo os caminhos da política e do ativismo social, se preocupem libertar os pobres, se propõe libertar os pobres e aliviar o fardo dos fracos, nós vos imploramos. Fazei, Senhor, o nosso coração semelhante ao vosso. Socorrei as pessoas que nos tempos atuais trabalham e vivem em condições degradantes, similares à escravidão, nós vos suplicamos.
Fazei, Senhor, o nosso coração semelhante ao vosso. Fortalecei os profissionais da saúde que se dedicam com amor aos doentes, nós os imploramos. Fazei, Senhor, o nosso coração semelhante ao vosso. Amparai nossa esperança e aumentai em nós o senso de responsabilidade pelo anúncio do reino de Deus, nós os imploramos. Fazei, Senhor, o nosso coração semelhante ao vosso. Para que o Senhor liberte os nossos corações de todo mau sentimento, toda angústia, por todas as nossas intenções, por aqueles que amamos, trazemos aqui nesta missa em nosso coração, mas por aqueles que nos acompanham também em seus lares, rezemos ao Senhor. Fazei, Senhor, o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Pai de bondade, esses são os nossos pedidos, que sejam levados até vós pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertar é doar sua vida, é fazer a vontade de Deus. Neste pão ofertar o trabalho de quem leva o amor para os seus. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Quem oferta um pouquinho de vinho, quem oferta um pedaço de pão, se não tem compromisso de vida, vá primeiro buscar seu irmão. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhi, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. 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 O céu e a terra
Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição em Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, entre eles nossos familiares, amigos e benfeitores, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Miguel Arcanjo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Santa comunhão, Deus aqui está. Graça e gratidão. Neste lugar, nenhum mal eu temerei. Deus comigo está. Nenhum mal eu temerei. Deus comigo está. Santa comunhão, Deus aqui está. Graça e gratidão. Neste lugar, nenhum mal eu temerei. Deus comigo está. Nenhum mal eu temerei. Deus comigo está. E se a dúvida vier, confiarei. Se a tristeza me envolver, suportarei. Se a dor me encontrar, resistirei. Se sozinho então ficar, prosseguirei.
está, nenhum mal eu temerei, Deus comigo está. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que a Igreja canta, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos encanta, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Chegou Jesus, chegou Jesus, Igreja Santa, vinde adorar. Eis o mistério que nos levanta, Igreja Santa, vem comungar. Eis o mistério que nos encanta, Igreja Santa, a proclamar. Bendito seja, bendito seja Jesus amado, Jesus amado, seja adorado, seja adorado, Jesus amado, Jesus amado, seja adorado, seja adorado, Jesus amado, Jesus amado. Eis o mistério que nos sustenta, Igreja Santa, vem comungar. Eis o mistério que alimenta, Igreja Santa, vinde adorar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada dia, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos rezar por nossos irmãos que completam mais um ano de matrimônio. Antônio Correia e Matilde, 48 anos de matrimônio, de Pinhalão, Paraná. José Teodoro e Luzia de Souza, 44 anos de matrimônio, também de Pinhalão. Walter Ribeiro e Clélia Ribeiro, 38 anos de matrimônio. Antônio Azinheira e Maria Aparecida, 53 anos de matrimônio. E Aparecido Ferreira e Deise Ferreira, 29 anos de matrimônio. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os proteja e que através da palavra de Deus sejam sempre fortalecidos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Então nós temos a Romaria do Paraná, de Pinhalão, né, que vieram participar conosco, estão seguindo para o Santuário do Divino Pai Eterno. Que vocês tenham uma boa viagem, que Nossa Senhora sempre os acompanhe. Chegou o povo aqui, Padre. Ouça. Chegou o pessoal aqui de Piraí do Sul. Piraí do Sul também. Paraná. Arapoti. Olha só. Santuário da Vida hoje está cheio. Que vocês possam sempre receber essa vida que daqui, através da Eucaristia, emana sempre. Sejam bem-vindos à casa de Deus e casa nossa também, que é aqui o Santuário da Vida. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima e boa viagem até o destino de vocês e depois de retorno para as vossas casas. Vamos pedir a Nossa Senhora por todos nós, pelas vocações, também pela viagem de vocês até o Pai Eterno, aqueles que vão até lá, também depois para os seus lares. A Nossa Senhora peçamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe e Rainha das vocações, rogai por nós. Vamos levar para a nossa casa, para os nossos lares, a seguinte mensagem: nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco e sempre irá nos ajudar. Não nos esqueçamos disso. Tenhamos esta força que vem do alto para sermos sempre vitoriosos mediante as tribulações. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José e de São Miguel Arcanjo, desça sobre todos lares e famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma boa noite, vamos em paz e que o Senhor assim nos acompanhe. Graças a Deus. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode curar meu coração. Ele pode. Só o Senhor pode mudar a minha vida. A liturgia diária da Paulus, você já